Você sente que o cansaço parece não passar, mesmo dormindo? Acorda com a cabeça pesada, dores no corpo, a digestão cada vez mais lenta e uma barriguinha que insiste em não ir embora? E o pior, já se acostumou com isso, achando que é só a idade ou o estresse do dia a dia? Pois eu vou te dizer com toda a clareza. Muitas dessas queixas podem ter um único vilão por trás. E ele pode estar no seu copo nos finais de semana, nos almoços de domingo, ou até naquele só um copinho no meio da semana. Eu sou profissional da saúde. Trabalho com idosos e adultos há mais de 20 anos. E uma das mudanças mais impactantes que vejo acontecer na vida de um paciente é quando ele decide parar com a cerveja ou o álcool por apenas 30 dias. Hoje, eu vou te mostrar exatamente o que acontece no seu corpo quando você toma essa decisão. E por que isso pode ser o melhor presente que você pode dar ao seu fígado, ao seu cérebro e ao seu futuro. Presta atenção, porque a transformação é mais rápida e profunda do que você imagina. Nos primeiros 7 dias sem álcool, o corpo entra em estado de desintoxicação ativa. Isso significa que, sem a presença constante do etanol, o fígado, que antes estava sobrecarregado, tentando metabolizar essa substância tóxica, começa finalmente a se regenerar. E aqui vai um dado que pouca gente sabe. O fígado é um dos poucos órgãos do corpo humano capaz de se reconstruir, mas ele só consegue fazer isso quando a agressão para. Nesse curto período, muitas pessoas relatam melhora no sono, redução do inchaço abdominal e até mesmo um leve aumento de energia. Isso acontece porque o fígado deixa de gastar tanta energia tentando limpar o álcool e volta a fazer outras funções essenciais, como regular hormônios, produzir enzimas digestivas e equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Outra mudança notável nessa primeira semana é no apetite. Quem consome álcool regularmente tende a ter mais vontade de comer besteiras, principalmente carboidratos simples. Ao cortar a bebida, o organismo começa a se autorregular, e isso influencia diretamente no humor, no intestino e até na pele. Ou seja, só de dar esse primeiro passo, você já está ativando um efeito dominó de benefícios. Nos primeiros 7 dias sem álcool, o seu corpo começa a viver uma verdadeira reconfiguração interna. E talvez você nem perceba no espelho ainda, mas por dentro, uma revolução silenciosa já começou. O álcool, embora socialmente aceito e culturalmente presente, é uma substância tóxica para o organismo. Seu corpo entende isso como um veneno, e por isso, toda vez que você consome qualquer dose, mesmo pequena, ele entra em estado de alerta. O fígado, principal responsável por limpar o sangue, trabalha como um soldado na linha de frente. Metaboliza o etanol o mais rápido possível para evitar que ele cause danos. Só que quando esse processo se torna frequente, como na rotina de quem toma cerveja, nos fins de semana, ou aquela taça de vinho toda noite para relaxar, o fígado deixa de cumprir outras funções essenciais, como regular o colesterol, armazenar vitaminas, metabolizar hormônios e até cuidar do nosso sistema imunológico. E quando você decide parar com o álcool, mesmo que seja por apenas uma semana, esse órgão vital finalmente respira aliviado. Logo nos primeiros dias, ele começa a se desinflamar. E não é exagero dizer isso, porque o fígado inflamado é uma das condições mais comuns entre adultos que consomem álcool de forma regular, ainda que moderada. E esse alívio se reflete rapidamente em várias áreas. O sono melhora, porque o sistema nervoso entra em equilíbrio. O intestino começa a funcionar melhor, porque a flora intestinal deixa de ser agredida. E até a sua pele, que talvez estivesse opaca, oleosa demais ou cheia de manchas, começa a mudar. Isso porque o álcool causa desidratação celular. E quando ele sai de cena, seu corpo volta a absorver melhor os líquidos, vitaminas e minerais. Além disso, sem o álcool atrapalhando a liberação de insulina e adrenalina, os níveis de açúcar no sangue se estabilizam, diminuindo aquela sensação de cansaço constante. E os picos de fome por doces e massas. Muitos pacientes relatam já na primeira semana uma clareza mental maior, como se o cérebro tivesse saído de uma névoa. E essa sensação tem base científica. O álcool, mesmo em doses pequenas,
Altera neurotransmissores como a dopamina e o GABA, o que causa oscilações de humor e raciocínio mais lento. Ao eliminar o consumo, seu cérebro começa a voltar ao estado natural. E aí é que a verdadeira transformação começa a se mostrar. E o melhor de tudo, você ainda está só no começo. Na segunda e terceira semana sem álcool, a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Aquele empurrãozinho inicial da primeira semana agora se traduz em benefícios mais palpáveis e intensos. O corpo, já adaptado à ausência do álcool, começa a reagir com mais energia, mais disposição e com um vigor que muitas vezes você não sentia há meses ou até anos. O fígado, agora quase totalmente desinflamado, está funcionando melhor do que nunca e a regeneração celular acelera. Isso é crucial, porque o fígado não só melhora sua capacidade de metabolizar nutrientes, como também começa a proteger o organismo de outras doenças mais sérias a longo prazo. E a boa notícia é que não para por aí. O intestino, que muitas vezes sofria com os efeitos negativos do álcool, como desregulação da flora intestinal e aumento da permeabilidade intestinal, agora começa a funcionar com mais regularidade. Isso é reflexo de um microbioma intestinal mais equilibrado, o que leva a uma digestão mais eficiente e até a uma redução na sensação de inchaço abdominal. Seu sistema imunológico, antes despreparado pela constante agressão do álcool, começa a se fortalecer, tornando seu corpo mais resistente a infecções e doenças. Quem já tinha o hábito de adoecer, frequentemente pode começar a notar uma diferença significativa. Outro ponto que merece destaque: a perda de peso. Já na segunda semana, muitas pessoas começam a notar que a barriga está menos inchada, a retenção de líquidos diminui e a gordura abdominal começa a desaparecer. Isso acontece porque, sem o álcool para atrapalhar, o corpo começa a usar a energia de forma mais eficiente e a metabolizar melhor as gorduras. E a grande mudança que você começa a ver no espelho é uma pele mais radiante, livre das marcas de desidratação e das inflamações causadas pelo consumo excessivo de álcool. Para muitos, é como se o rosto estivesse ganhando um novo brilho. E a cereja do bolo que não podia faltar é a clareza mental. A sensação de neblina cerebral vai se dissipando e a mente fica mais afiada, mais focada. Isso é uma consequência direta da estabilização dos neurotransmissores e da recuperação do sistema nervoso, que estava sobrecarregado pelo álcool. Você vai perceber que a ansiedade diminui, a irritabilidade cai e até o humor fica mais estável. Em outras palavras, você vai sentir que, fisicamente e emocionalmente, está mais equilibrado e pronto para enfrentar os desafios do dia a dia. E por mais que os benefícios já sejam visíveis, o melhor ainda está por vir. O seu corpo está apenas começando a mostrar o que ele é capaz de fazer quando você dá o primeiro passo para cuidar dele. Se você mantiver o foco e continuar esse caminho, as mudanças só vão se intensificar. Agora, vamos falar sobre o que acontece depois de 30 dias sem álcool. E é aqui que a verdadeira revolução do seu corpo acontece. Durante este mês sem a presença do álcool, você não só desintoxicou o seu organismo, mas também deu ao seu corpo a chance de realizar uma verdadeira reconstrução interna. E o mais incrível é que muitos dos benefícios começam a ser notados de maneira tão intensa que parece que o relógio foi retrocedido, como se a sua saúde tivesse voltado a um estágio mais jovem e vibrante. Primeiramente, vamos olhar para o fígado, que é um dos grandes heróis dessa jornada. O fígado é um dos órgãos mais resilientes que o corpo humano tem, e ele possui uma incrível capacidade de se regenerar. Nos primeiros dias sem álcool, ele já começa a recuperar suas funções básicas de metabolizar e desintoxicar o corpo. Mas após 30 dias, a regeneração dele é quase completa. As células do fígado, que antes estavam sobrecarregadas com a constante metabolização do álcool, agora estão mais saudáveis e funcionais. Isso significa que o fígado pode começar a desempenhar suas outras funções essenciais, como a regulação dos níveis de colesterol, a produção de enzimas digestivas e a metabolização de hormônios, sem a interferência do álcool. Ele também volta a desempenhar um papel importante na defesa do seu corpo contra doenças crônicas, como hepatite e cirrose, que com o tempo poderiam se tornar sérios riscos.
Simplesmente parar de beber por 30 dias. Permite que o fígado se recupere a ponto de reduzir consideravelmente o risco de doenças hepáticas a longo prazo, mas o impacto não para por aí. Vamos falar sobre o sistema cardiovascular, que se beneficia imensamente da eliminação do álcool. Quando você para de consumir bebida alcoólica, a pressão arterial começa a se estabilizar. O álcool tem o efeito de dilatar os vasos sanguíneos temporariamente, o que pode causar aumento da pressão arterial ao longo do tempo. Mas ao cortar esse hábito, sua pressão volta aos níveis normais e você começa a perceber uma melhoria na circulação sanguínea. Com o tempo, isso também significa que o risco de sofrer de doenças cardíacas ou derrames diminui consideravelmente. O coração, que estava constantemente sob estresse devido à dilatação e contração dos vasos sanguíneos, agora tem mais facilidade para funcionar de maneira eficiente. E falando em coração, a questão da energia também merece destaque. Se você já se pegou cansado sem motivo, aquele cansaço constante que não passava nem depois de uma noite de sono, saiba que o álcool era provavelmente o culpado. Isso porque ele interfere nas fases mais profundas do sono, como o sono REM, que é essencial para a recuperação mental e física. Agora, sem o álcool, você começa a dormir mais profundamente, acorda mais revigorado e, portanto, se sente mais energizado durante o dia. Isso é como uma segunda juventude. A sensação de que, finalmente, sua energia não escapa pelas mãos. O cansaço que antes parecia ser parte do seu pacote diário desaparece. O que você vai perceber é que a sua pele vai se tornar mais luminosa, mais firme e com menos sinais de envelhecimento. Como mencionei, o álcool desidrata o corpo e isso inclui a sua pele. Mas após 30 dias sem ele, o corpo começa a absorver melhor os líquidos e a pele volta a ter aquele brilho saudável que você talvez tenha esquecido. Manchas, acne ou aquele tom amarelado que a pele tinha, com o tempo vão se dissipando. Você se olha no espelho e percebe que há um rejuvenescimento visível, e tudo isso é resultado direto da eliminação do álcool e da recuperação celular que ocorre no corpo. Seu rosto fica mais descansado, mais jovem. E o melhor, sem a agressão constante do álcool, você pode até notar uma diminuição nas rugas finas e nos sinais de cansaço. Isso é mais do que apenas a perda de inchaço. É uma transformação celular real. E a grande mudança está também no seu cérebro. Se você já teve a sensação de que o cérebro estava turvo ou em neblina, com dificuldade para se concentrar ou para tomar decisões rápidas, isso acontece porque o álcool afeta diretamente a função cerebral. Ele interfere na produção de neurotransmissores como a dopamina, responsável pela sensação de prazer e recompensa, e o GABA, que regula o humor e a ansiedade. Após 30 dias sem álcool, o seu cérebro começa a se recuperar dessas mudanças químicas. Não é exagero dizer que muitos relatam uma sensação de clareza mental muito mais intensa. Sabe aquele nevoeiro mental que você sentia? Ele se dissipa. Você passa a se sentir mais focado, mais alerta e, o mais importante, mais no controle das suas emoções. Essa clareza mental é mais do que só sentir-se bem. Ela é o reflexo de um cérebro que está voltando ao seu estado natural de equilíbrio e produtividade. Falando em emoções, você vai perceber que seu humor está mais equilibrado. A ansiedade, a irritabilidade e até aquela sensação constante de estresse começam a diminuir. Ao contrário do que muita gente imagina, o álcool não ajuda a relaxar. Ele é um depressor do sistema nervoso e, a longo prazo, acaba piorando o quadro de estresse e ansiedade. Quando você para de beber, o sistema nervoso começa a funcionar de forma mais eficiente. As ondas de ansiedade diminuem e a sensação de bem-estar começa a dominar. Você vai se sentir mais leve, mais tranquilo e, ao mesmo tempo, mais capaz de lidar com os altos e baixos do dia a dia. E não podemos esquecer do sistema imunológico. O álcool enfraquece a resposta do sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções. Após 30 dias sem ele, seu sistema de defesa começa a se fortalecer. Suas células brancas responsáveis pela defesa contra vírus e bactérias começam a funcionar de forma mais eficaz. O seu corpo, que antes estava sobrecarregado tentando lidar com os efeitos do álcool,
agora tem energia para se concentrar em proteger sua saúde. E com isso você provavelmente vai notar que as doenças comuns, como resfriados e gripes, começam a aparecer menos. E você se sente mais resistente? Em resumo, ao completar 30 dias sem álcool, você não está apenas dando um descanso para o fígado ou recuperando o sono. Você está dando ao seu corpo a chance de voltar a ser o melhor que ele pode ser. Está resetando o sistema, renovando as células e dando a si mesmo o maior presente possível, a chance de viver mais e melhor. E tudo isso sem o peso do álcool para carregar. Esse é o tipo de transformação que dura, que impacta e que vai fazer toda a diferença na sua vida daqui para frente. O que você acha? Já consegue imaginar como será sua vida após 30 dias? Se você seguir com esse ritmo, o melhor ainda está por vir. E agora, depois de tudo isso que você viu, eu te pergunto, você está pronto para dar o primeiro passo em direção à transformação completa da sua saúde, da sua mente e do seu corpo? Depois de 30 dias sem álcool, o que acontece com o seu organismo não é apenas uma mudança física. Não é só o fígado, a pele ou a energia que se transformam. O que está em jogo aqui é a sua qualidade de vida, o seu bem-estar emocional e a sua capacidade de ser a melhor versão de si mesmo. Imagine só, você acordando todos os dias com mais disposição, sentindo sua mente mais clara, sua energia lá em cima e sua autoestima renovada. Você está colocando no seu corpo o combustível que ele realmente precisa para viver bem e com saúde. E isso é algo que nenhum copo de álcool pode oferecer. Ao decidir parar de beber, você não está apenas se afastando de um hábito. Você está criando um novo padrão de vida para você. E isso, meu amigo, é o que vai te levar a alcançar coisas que você talvez achasse impossíveis. E o mais incrível de tudo isso, os resultados não param por aqui. O que você experimentou em 30 dias é apenas o começo de uma jornada de transformação que pode durar a vida inteira. Cada dia que você permanece firme nesse compromisso com a sua saúde, mas você vai perceber como o seu corpo vai se fortalecer, como sua mente vai se expandir e como seu coração vai bater mais forte, com mais vida, mais alegria e mais confiança. Agora, pensa só, você não está fazendo isso apenas por você. Ao se inscrever nesse canal, ao compartilhar esse vídeo com amigos, familiares e até com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem, você vai estar ajudando mais pessoas a entenderem o impacto real de dar esse passo. Você pode ser a chave para que outros também experimentem uma revolução na saúde deles. Ao compartilhar essa informação, você não só transforma a sua vida, mas também inspira aqueles ao seu redor a fazerem a mudança acontecer. Então, o que você está esperando? Se inscreve no canal, porque vem muito mais conteúdo transformador por aí. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e não perder nenhuma novidade, que pode mudar a sua vida para sempre. E se você gostou desse vídeo, se ele fez você pensar, sentir e até agir, compartilha com quem precisa ouvir isso. Vai ser um ato de amor, de cuidado e de apoio para quem você sabe que pode estar precisando dessa motivação. Vamos juntos nessa caminhada. O poder da transformação está nas suas mãos. E lembre-se, a cada passo você está mais forte, mais saudável e mais perto da melhor versão de si mesmo. Até o próximo vídeo. E continue investindo no seu futuro saudável e pleno. Você merece isso.